Esse é o Multilaser Legacy Air, um dos poucos notebooks que você ainda consegue encontrar por menos de R$ 1.500. Num valor desse, é difícil a máquina ser super potente, mas será que o Legacy Air consegue entregar o suficiente para quem quer algo para trabalho simples, estudar ou até jogar algo mais leve de vez em quando? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Caso você se interesse por ele, dá uma olhada nos links da descrição que eu vou deixar aqui embaixo, porque comprando por lá você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo para você. Lembra também de utilizar o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão de Google Chrome e Firefox que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. E bora pro review. Para começar, o Multilaser Legacy Air claramente é inspirado no MacBook Air. O seu corpo é fino, é super leve, inclusive trazendo também a tampa de alumínio, que é algo bem raro de encontrarmos em notebooks mais baratos. Além de ser mais fácil de levá-lo por aí com esse tamanho menor, tudo isso lhe dá um certo charme, mas para o preço não subir demais, o resto do corpo teve que puxar para o lado mais econômico, resultando numa construção que no geral é mais barata, com todo o resto feito em plástico, de qualidade mais baixa. Esse tipo de material, ele não dá uma sustentação tão legal para o corpo, principalmente nesse vão próximo da tela, que parece que vai envergar daqui a um tempo. É normal um produto de entrada não ter uma construção premium, mas todo esse contraste entre as características de notebooks mais caros com mais baratos e tudo o resto, deixa o Legacy bem desbalanceado. E esse daqui vai ser só o começo, porque eu quero falar de outros pontos. O teclado, ele sofreu um pouco por conta do preço final do notebook. O seu tamanho é bom, as teclas são bem espaçadas, mas a qualidade lembra um pouco mais notebooks mais antigos. Ele é um pouco mais barulhento, as teclas não são confortáveis de usar por muito tempo e olha, o Teteu, ele se incomodou enquanto escrevia o roteiro. O trackpad, ele segue mais ou menos a mesma lógica, ele tem um tamanho bom, uma boa sensibilidade até, mas o botão dele é muito resistente e ele acaba sendo barulhento, o que acusa que esse daqui se trata de um kit mais econômico. Apesar disso, o Legacy ele traz uma tela de resolução Full HD, com cores até que ok para o seu segmento e bons ângulos de visão. Ou seja, nós temos um notebook fino, com teclado ok e uma tela boa. Onde será que eu já ouvi isso antes? Não, pera. Matheus, você quase me enganou com esse texto, hein? O Matheus acha que o MacBook Air é assim. Eu não concordo. O MacBook Air até 2017 ele teve um teclado bom, passou pro teclado de borboleta que era ruim e voltou agora em 2020 para outro teclado bom. Então eu acho, tá, que o Legacy Air não tem essa correlação com o MacBook. Voltando pro Legacy, esse daqui não é o melhor painel do mercado. No mesmo segmento, um pouquinho mais caro, a gente ainda tem o Samsung Flash, que leva melhor. Mas é bom a gente entender as características dele. Por que ter uma tela boa com processador ruim, com um equipamento que é mais fácil de levar por aí? Sim, ele quer se parecer com o MacBook, mas tanto ele quanto o Samsung Flash e o Multilaser Legacy Air, eles tentam pegar um segmento de pessoas que são aquelas que precisam estudar, que precisam apenas fazer tarefas simples, mas tendo uma multimídia melhor, conseguindo consumir conteúdo de forma melhor. Uma herança desse segmento de ultra portáteis, por assim dizer, é a falta de entradas e saídas pelo corpo. Você tem um USB de cada lado, onde na direita ele está acompanhado da entrada da fonte e do mini HDMI, que serve para conectá-lo a um monitor externo ou uma TV. Na esquerda você vai encontrar esse USB aí junto de um leitor de cartão micro SD e da entrada combo de fone de ouvido e microfone, que podia ser menos parecida com a entrada da fonte, né? Pois algum desavisado, não vou falar quem, poderia conectá-la aqui sem querer. Não que eu faria isso, né? Porque dessa vez não fui eu mesmo, foi o Teteu, então é bom deixar avisado. De qualquer forma, é muito comum que nesses tipos de notebooks mais finos, você tenha uma quantidade menor de entrada. Até nos mais caros mesmo é dessa forma, pois não tem espaço para muita coisa. O único ponto chato mesmo é que você precisa de um cabo menos comum para conectá-lo na TV, que é o mini HDMI, e que provavelmente você não vai ter aí na sua casa, você vai precisar comprar. Para compensar essas ausências, é importante então que o notebook tenha uma boa conectividade, e o Legacy pelo menos se conecta a redes Wi-Fi tanto de 2.4 quanto de 5 GHz, mas por utilizar um módulo antigo, a velocidade não vai passar de 100 MB, enquanto que um notebook mais novo pode alcançar ali os 300 MB conectado com facilidade. Então isso pode não te afetar tanto por conta da velocidade da sua internet, mas vale comentar que talvez o seu celular tenha não só uma receptividade Wi-Fi melhor, como velocidade
qualidade de download também melhores, porque geralmente eles estão mais atualizados. Ainda nesse assunto, o notebook utiliza Bluetooth versão 4.2, que muito provavelmente também é inferior ao que você encontra no seu smartphone se ele for um aparelho mais novo, de 2019 ou de 2020. Mas é a versão mais comum de aparecer nos notebooks, até porque ele costuma se conectar com uma quantidade bem menor de dispositivos. Bom, mas pra ser sincero, até dá pra tolerar um teclado um pouquinho pior e um corpo mais ou menos se a tela for boa. Só que o motivo principal para essas escolhas não fazerem tanto sentido está no hardware, na minha opinião. O processador que nós temos por aqui é um Celeron N3350. Ele tem apenas 2 núcleos, com frequência base de 1.1 GHz e que chega até 2.4. Para resumir, ele é muito fraquinho, batendo em 100% de uso da CPU em praticamente qualquer atividade no Windows, o que o direciona totalmente para o uso básico, como pacote Office, aliás, se puder usar o LibreOffice melhor ainda, porque é mais leve, ou outros softwares, como, sei lá, só um Chrome, Não, putz, Chrome é... tem que usar o Edge. Tem que usar o novo da Microsoft, que vai ser um pouquinho mais leve. Aqui no nosso caso, só de ficar com o Notion aberto, que é onde a gente escreve nosso texto, mais umas 4 ou 5 abas do Chrome, pesquisando e escrevendo o roteiro, já foi suficiente para notar alguns engasgos no notebook. Sem contar a paciência que a gente precisou simplesmente para instalar e usar o Adobe Cloud. A notícia boa é que o Photoshop ele abre e depois que ele carrega, que é tipo uma eternidade, até dá para fazer um trabalho mais básico. Só que é bom ir fazer um chá ali, né? Faz o chazinho, deixa carregando, papapá, depois você volta. Voltamos para os áureos anos 2000, onde tudo que a gente fazia tinha um chazinho ali no meio para esperar carregar. A gente tentou jogar também e o resultado foi basicamente o esperado. Os jogos antigos, Tibia ou 2D de gráficos pixelados ou mais simples, até que rodam sem problemas. Assim, eu tô falando de coisa bem antiga, tá? É só que eles vão demorar bastante para abrir. No entanto, se o jogo utiliza bastante a CPU, mesmo um gráfico baixo não vai te salvar a taxa de quadros. Às vezes a gente não conseguiu nem ficar no minimamente jogável, o que deixa a biblioteca disponível para um notebook com esse extremamente limitada. Até mesmo o League of Legends, que roda em qualquer batata, foi mal por aqui, não dá para jogar. Outro problema é que a versão desse notebook aqui, que vem com mais memória de armazenamento, tem apenas 128 GB de SSD, então você nem tem muito espaço para tentar algum jogo moderno. No entanto, o fato dele ser SSD praticamente salva o notebook. E já que você não vai jogar muito mesmo, por que não tentar resolver aquelas travadinhas enquanto trabalha com um sistema operacional mais leve? Foi daí que surgiu a ideia da gente testar um Linux nele. O Linux é um sistema operacional que não é um Windows, é um Linux. E existem alguns modelos da Multilaser que já vêm com essa alternativa. Aliás, eles são até mais baratos, porque o Linux geralmente é de graça. Esse nosso modelo, ele veio com o Windows, a gente acabou pagando um pouquinho mais por isso, mas a gente tem a liberdade de poder escolher porque ele já vai estar lá com a nossa placa-mãe. Então eu vou pro Linux, a hora que eu voltar pro Windows eu vou poder instalar de novo o Windows, tá? Nós resolvemos então instalar o Ubuntu, que não é a versão mais leve de todas, mas é bastante popular e pelos nossos testes foi bom o suficiente para deixar o trabalho multitarefa mais ágil do que o Windows. Eu também não vou exagerar dizendo que o Linux deixou o notebook super rápido, só que ele ficou sim mais fluido e melhor para trabalhar. O Linux também não é aquele bicho de 7 cabeças que foi antigamente, e você pode aprender a usar todos os comandos e eventualmente pode precisar de um tutorial ou outro na internet para alguma coisa, mas no geral a interface está muito mais amigável e bem próxima, inclusive do macOS, deixando o Legacy ainda mais parecido com o MacBook Air. A maior desvantagem ainda é o número menor de software disponíveis nesse ambiente, mas ele serve como uma possibilidade bem interessante, pois além do Ubuntu você tem outras versões muito mais leves, como o Lubuntu. Aliás, eu já usei o Lubuntu, esse software que é quase que uma versão light do Ubuntu, na verdade é uma versão light do Ubuntu, e eu utilizei em notebooks anteriores bem ruins e deixa ele usável, coisa que aqui não precisou, mas que pode deixar ele com um desempenho bem melhor. Enfim, Linux vai te dar liberdade para conseguir um pouco mais de desempenho com esse carinha aqui. Antes de concluir, faltou a gente falar também sobre longevidade da bateria. Por um lado, o processador menos potente ele gasta menos energia, e por outro a tela gasta mais, e daí o notebook fino, ele também não vai ter um espaço para uma baita bateria, fica essa briguinha aí. Então você meio que vai ficar ali no 0 a 0 quando comparado com modelos de entrada. Então, entre 3 e 6 horas longe da tomada é o tipo de uso que eu tive por aqui. Pode ser então que dependendo do que você for usar, ele não aguente um dia inteiro no trabalho ou na faculdade, mas pelo menos a fonte é pequena e você consegue levá-la por aí com facilidade junto com o notebook, que também é pequeno.
Pra fechar, o Multilaser Legacy Air é um ultra fino barato que usou o desenho do MacBook Air, basicamente, que é um white label que a Multilaser trouxe pro Brasil e que investiu tanto em beleza quanto em tela, seguindo, claro, os passos do MacBook ou desse segmento que é focado em multimídia. Nos últimos tempos, o valor de uma máquina nova, notebook, qualquer uma, tá aumentando bastante e para conseguir algo realmente mais potente, você vai precisar desembolsar um valor bem maior, que não é viável para todo mundo. Sendo bem sincero, esse é um notebook extremamente básico e que serve bem para estudar. Se você é estudante, provavelmente você tá com pouca grana e com muito tempo. Pelo menos eu era assim quando eu era estudante. E se você tem tempo, a minha opinião é que você deveria pegar esse notebook e aprender como instalar um Linux nele. Compra ele já com Linux. Eu não sei qual Linux que vem nos modelos com Linux, mas como eles são mais baratos, pega ele. E depois você vê e tenta instalar um Ubuntu, que é super fácil. Colocou no pendrive, instalou, rodou, você já vai estar nele. Com isso, você vai ter uma máquina muito mais leve do que com o Windows. E de novo, pode exigir um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, porque depois, no resto do ano, você vai ter uma máquina com um desempenho muito mais interessante. Não é o desempenho de uma máquina de R$3.000, não é de uma máquina de 2.500, de um Core i3, mas pelo menos você vai ter um notebook pequeno, com uma tela melhor e com um desempenho suficiente para escrever um texto, para ler um texto, para ver um vídeo ou coisas do tipo. Tem que tomar cuidado com a qualidade dos componentes dele? Tem, mas, gente, daí é pedir demais. Ser barato, bom, rápido, não tem como, e a Multilaser pelo menos vai te dar uma assistência técnica, vai ter nota fiscal e tudo mais. Então é um modelo a ser considerado, como eu falei, tente botar Linux, e sabendo disso, lembra, tem links na descrição para dar uma olhada como tá o preço hoje em dia. Se você gostou do vídeo, like, comentário, e claro, não se esquece de se inscrever, porque tem vídeo de guia de compra de notebook e de tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!